Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria revela que os investimentos brasileiros nos Estados Unidos cresceram mais de 50% em 10 anos. Danúbia Braga tem os detalhes para a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois não, Danúbia? Isso mesmo, esse levantamento mostrou então que pelo menos 70 empresas brasileiras têm investimentos produtivos em 23 dos 50 estados norte-americanos. Além disso, com esse volume de empresas, em 2024, esse aporte de investimento chegou a 22 bilhões de dólares, um crescimento de 52% em comparação com 2014. Fazendo um recorte, pensando ali de 2020 a 2024, esse estudo também mostrou que os investimentos brasileiros em solo norte-americano chegou a 3 bilhões de dólares em novas operações no território americano. E quais seriam os setores dessas empresas? Em primeiro lugar, fica ali o de alimentos e bebidas, seguido com plásticos, produtos de consumo, serviços, também TI, serviços de TI e software, além disso, metais. Esses são os setores de empresas brasileiras que têm, então, investimentos nos Estados Unidos. Entre os estados norte-americanos ali, com o maior número de empresas brasileiras. A gente começa com a Flórida, que tem 12, Geórgia com 7, aí Michigan, Minnesota, Missouri e também Nova York aparecem com 6 empresas cada. Depois Tennessee e Texas com 5. O documento também traz informações em relação a investimentos anunciados e pelo menos de 9 empresas nos 5 primeiros meses de 2025. E aí tem um destaque para a Embraer, um investimento para esse ano, para esse começo de ano, no Texas, de 70 milhões de dólares, geração de 250 empregos. E também um destaque para a JBS, um aporte de 135 milhões de dólares, gerando ali 500 empregos. Por outro lado, empresas norte-americanas aqui investindo no Brasil. Então, são, de acordo com esse levantamento, 186 empresas norte-americanas que anunciaram novos investimentos aqui no nosso país. Mas esse levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria mostrando, então, que pelo menos 70 empresas com investimento produtivo em pelo menos 23 estados dos 50 nos Estados Unidos. Volto com vocês. Danúbia Braga, em São Paulo, muito obrigado. Danúbia, é assunto para a gente também trazer aqui a análise dos nossos comentaristas de hoje. Desde Ciocari está com a gente também o Nelson Kobayashi. Bom, Koba, nesse cenário aí que a gente está vendo agora de possibilidade de tarifaço para o Brasil, é possível que esses investimentos sejam afetados e o crescimento de 52% em 10 anos é expressivo. Talvez fosse uma tendência a continuar, mas a partir do tarifaço pode ser que não, né, Koba? Realmente, Donato, e aí, diante desses números, a gente precisa entender que a gente tem aí números muito positivos e favoráveis a um aprimoramento, a um fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e os Estados Unidos, não só em importações e exportações, mas inclusive justamente na integração dessas empresas, que muitas brasileiras que estão lá, que continuam operando também no Brasil, e muitas empresas americanas que estão aqui também operando nos Estados Unidos, e isso deveria ser interpretado como uma oportunidade de transferência de tecnologia, de integração, de globalização, que é justamente o que fez os Estados Unidos crescerem tanto há décadas atrás, né? Claro que nesse momento em uma política muito, muito diferente, aliás, antagônica àquela da globalização, a política protecionista do Donald Trump com as suas tarifas sendo impostas não só ao Brasil, mas ao mundo todo. E outro ponto que chama atenção nesse número de muitos investimentos, muitas empresas brasileiras que estão investindo nos Estados Unidos e colocando lá o seu patrimônio, diz respeito a, de um lado, uma fuga de capital, de outro lado, a insegurança da nossa moeda brasileira, a dolarização, a internacionalização do patrimônio que era inicialmente do Brasil, e isso tem vários fatores, não só as oportunidades americanas, mas também toda a insegurança a respeito do que se fala e do que se propõe aqui no Brasil, a taxação dos super ricos, a instabilidade da moeda e a insegurança jurídica, sobretudo, inclusive para as empresas, questões tributárias, a recente decisão do STF de rever, inclusive, decisões com trânsito em julgado em matéria tributária que podem ser revistas, ou seja, uma insegurança por completo para aquele que precisa investir no Brasil. Isso tudo tem a ver com esses números que a gente viu há pouco.
Desde algum recado geopolítico esses dados passam, né? Porque quando a gente vai olhar de fato pelas porcentagens, só reforçam que os investimentos aí de ambos os lados são benéficos também, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Exato, Soraya. A abertura para capital externo ela é sempre bem-vinda, né? Mas ela não pode sufocar a autonomia nacional. E por que eu estou falando isso? Até vou pegar um pouco da linha do que o Kobayashi falou aqui, mas esse enraizamento de algumas empresas brasileiras em solo americano, ele não pode causar uma dependência, ainda mais no momento de instabilidade econômica, né? E ainda mais com esse tarifaço que o Donald Trump está colocando aqui em relação ao Brasil e aos outros países do mundo. A gente também tem, como a própria reportagem, como a Danúbia falou ali, a gente tem uma troca desequilibrada no meio disso tudo, porque a gente teve as empresas que foram para os Estados Unidos, mas a gente tem 186 empresas americanas que anunciaram novos negócios no Brasil. Isso é uma alta de mais de 228%. Então, o que o Brasil tem que fazer agora? Tem que preservar a autonomia nacional, né? E o governo brasileiro tem defendido um plano de 300 bilhões de reais para fortalecer, para fomentar a reindustrialização tecnológica brasileira. Mas essa migração robusta das empresas para os Estados Unidos pode prejudicar essa autonomia brasileira. Então, o governo agora ele tem que fazer um jogo muito bem pensado para que, ao mesmo tempo, invista no Brasil, mas que essa ida das empresas brasileiras para os Estados Unidos, ela não enfraqueça o comércio local, não enfraqueça a industrialização brasileira. Então, é óbvio, essa abertura para investimentos externos, ela é muito saudável. O Brasil tem que fazer isso, por mais que a gente esteja num contexto, como a Soraya falou aqui, um contexto geopolítico inseguro. Mas isso não pode ocorrer às custas da autonomia produtiva nacional. E é aí que mora o perigo, é aí que o governo vai ter que ter equilíbrio e jogo de cintura para poder balancear esses dois pontos.